Falo? Ou não. Falo ou não? Fala você. Para de falar. Falo ou não falo? Falo. Falo ou não falo? Este podcast está sendo idealizado e produzido por Lígia Diogo, eu, esta voz, e Carol Naine. Esta outra voz aqui. No episódio de hoje, será que todo mundo é artista? Um pouco sobre isso, sobre a gente achar que é artista e sobre alguns processos de criação. Parte 1. Será que todo mundo é artista? Talvez para aquele que precisa dizer, bater no peito e dizer eu sou cantora e compositora, e aí todo mundo é, ou eu sou poeta, todo mundo é, sabe? Sou artista plástico. Aí a pessoa olha para o quadro e fala, meu filho de 3 anos faria isso. Isso deve ser uma coisa horrível para os artistas plásticos. Ou não, sei lá também o que eles pensam, mas... Ou não! Exato, talvez seja uma autoelogio. Assim, tipo... exatamente. É isso que todo mundo esqueceu que teu filho de 3 anos sabe. É porque se fala muito isso, né? De artista plástico mais contemporâneo, assim, a galera que faz umas coisas mais jogadas. Eu tô querendo dizer porque eu lembro também dessa coisa da luta, da manutenção das categorias, sabe? Será que todo mundo é artista? Eu acho que todo mundo é um ser criativo, sim. Talvez a diferença seja que o artista consegue manter isso vivo, né? Ou consegue se manter nesse lugar. Não, o problema é que toda essa conversa, você começa a falar, se você dá crédito a você mesmo e você continua, você se perde. Você não tem essa sensação? Assim, parece uma conversa vazia que você está dando voltas sobre uma coisa que, cara, será que realmente precisa explicar isso? Eu acho que não precisa, mas as pessoas têm muito prazer em discutir essas coisas, eu já reparei. Os artistas gostam de debater esse assunto mesmo. Nunca deu em lugar nenhum. Às vezes dá, mas dane-se, né? Ninguém precisa saber da conclusão do Dá outro. por muito pouco tempo. E dane-se. Música ruim é música, poesia é música, música é poesia. Quem canta no chuveiro é cantor. Se você canta bem, você é cantor, mas se você não vive de cantar, você não é cantor. Você vai entrando por esse buraco aí e ele é só um debate que dá prazer. A gente gosta de ficar falando disso, mas de verdade, não importa. Mas é um debate mesmo, realmente. Não, talvez seja uma coisa nossa, assim, né? Digo, das pessoas que... O problema é isso, é tentar diferenciar. Tipo, nós, as pessoas que... Aí já entrou no buraco, assim, já era. Tá. Nós, artistas, Lígia, queremos falar já. Tá foda. Nós, artistas. O que você acha desse adjetivo que a gente dá a pessoas... Por exemplo, eu sou artista. Aí eu faço um vídeo incrível. E aí a pessoa fala, cara, você é muito artista. O que é isso? É um elogio da arte, né? Eu acho que quando a pessoa diz isso, a pessoa está querendo dizer, bom, Carol, ela assina cantora e compositora. Se ela faz um vídeo, se ela dança, se ela interpreta, se ela performa, então tem outras habilidades para além do ser cantora e compositora, então por isso você não é só cantora e compositora, mas você é artista, como assim, você é a categoria como um todo, sabe? Mas você fala isso para uma pessoa que simplesmente aprofundou muito naquilo que ela já faz. Por exemplo, um cantor que é muito profundo, sabe? Que ele vai lá, ele interpreta as letras de um jeito muito... Você fala, ele é muito artista. Artista. Tinha um professor do departamento de arte, claro, não vou citar o nome. Essa pessoa falava algumas palavras meio em outras línguas, que às vezes a gente nem sabia qual era a língua, mas tipo, uma entonação, tipo como quando eu falo Brecht, que você falou que não parece, sei lá. Mas a pessoa falava a palavra artista. Então quando a gente queria falar que alguém era muito sofisticado, mas não no sentido necessariamente bom, tipo, sabe, quando uma coisa era muito confusa, muito estranha, muito não entendi, muito, sabe, aquelas viagens egóicas, isso a gente chamava de isso ficou muito artístico. Então tem esse artista que é tipo, na verdade, uma coisa porque você não entendeu. Eu também ouvia muito na IBM e eu achava que tinha um tom de desdém isso. A pessoa falava, Carol é artista, sabe? Carol não tá aqui. É como assim, Carol não tá aqui, esquece Carol. Carol é artista. Carol, foda-se.
Tem isso. Então, mas é uma coisa boa nesse caso, né? Uma coisa muito Não, mas boa. assim, Carol é estranha. Carol Você é um ser superior. Carol tá na lua. Carol, sei lá. Quando você falou isso do Carol, eu pensei em outra coisa. Eu tô com mania de pensar coisas, falar isso, que eu pensei coisa, mas eu não tenho nada a dizer porque a coisa não está de novo falando de coisa, mas... Não sei, mas é engraçado. Você fala que você é artista, né? Além de falar que você é cantora e compositora, você se coloca... Tem uma categoria do artista. Guarda-chuva. É como se tivesse o artista fosse a marca guarda-chuva, né? Falando business, bem paulistês. E aí, dentro da marca guarda-chuva, tem lá os vários tipos de chocolate, entendeu? Dentro daquela marca, são várias marcas dentro da marca. Então, dentro do artista tem cantora, compositora, escritora, bailarina, atriz, colagista. A gente vai criar essa categoria. Eu acho que existe esse nome, sim. Então tá. As pessoas se apresentam como artistas. Sabe, uma época eu estava querendo fazer um cartão de visita, essas coisas, né? Aí eu pensei em colocar assim, coordenadora de criação, mas aí era assim, Lígia Diogo Criação. Eu lembro quando eu dava aula de criação, é muito bom, porque eu começava com o universo, assim, sabe? Tipo... Criacionismo, Darwin, vamos... Não. Tipo isso. Bota lá no seu cartão isso. Lígia, criacionista. Crucis. Terraplanista. Pelo amor. Parte 2, desenhando o episódio. Você falou que tinha um desenho em mente, quer me explicar? Eu acho que eu fiquei com a sua explicação do Brecht muito na cabeça, como se a gente pudesse partir dela, na verdade. Mas você tá sabendo que ela é meio tosca, né? Eu tentei te avisar isso várias vezes. Eu achei que você ia falar isso. Quem é Brecht, Lígia? Sei lá, Lígia, quem é Brecht, cara? Eu nunca li nada, gente. Eu li um pouquinho. Eu fui por essa área por uma época, né? Então, me falam dessa pessoa, me comparam em algumas coisas que eu não sei. Mas você não sabe nada? Nada, mas tem alguma coisa que as pessoas identificam. Bom, vamos ter uma aula sobre Brecht. Existe um antagonismo, assim, uma narrativa aristotélica e uma narrativa brechtiana. Bem grosso modo, não é aula, mas é assim, o Aristóteles, ele funda essa ideia da narrativa clássica, essa coisa. Não é que ele funda, ele na verdade é o primeiro cara que estuda isso, e quando ele começa a estudar, ele acaba criando o que ele escreve é como se fosse um manual de como fazer, sabe? Como contar uma história. Ele estuda as histórias e depois ele fala como contar a história a partir disso. Então, ele cria um manual que, querendo ou não, até hoje, os manuais de roteiro, os manuais de escrita de ficção acabam seguindo algumas coisas que estão lá desde da Grécia, sabe? Que é essa coisa de começo, meio e fim, de casualidade, causa-consequência, de verossimilhança, e uma série de técnicas narrativas. E que normalmente você cria um universo fechado que parece real. Você sabe que não é real, mas parece real. Então é uma série de técnicas para fazer aquilo parecer real, escondendo que aquilo não é real, entendeu? E o cinema hollywoodiano, clássico narrativo, até hoje, ele tem muito isso. O teatro do Brecht, ele vem para desconstruir essa forma da narrativa, e ele quebra a narrativa toda. E ele, praticamente, o tempo todo você saber que isso é uma obra de arte, sabe? Isso é uma história, isso é algo que alguém está contando para você. É quase como, não acredite nisso, sabe? Agora eles estão tentando fazer você acreditar nesse mundo imaginário, mas resumão do Brecht é que as pessoas falam, acaba com a quarta parede. Sabe a ideia de teatro, que você tem, tipo, uma parede de um lado, uma parede do outro, o fundo e a plateia. E os atores, normalmente, em cena, fingem que tem uma parede ali, que não tem ninguém na tela, na plateia. Ele demole essa quarta parede e aí as pessoas conversam com o público. E as pessoas mostram o modo de fazer. Sabe? Quando o teatro começa a não fingir que é quando o teatro começa a mostrar o bastidor. Então, enfim, aí hoje em dia o que a gente tem é uma mistura disso. Aí no cinema a gente teve uma ruptura assim, na década de pós-guerra, né? Assim, então tem alguns movimentos europeus, e um deles mais marcante é a Nouvelle Vague, que seria um cinema que começa a quebrar
esse modo de ficção do mundo imaginário que Hollywood investiu tanto, sabe? Ele começa a brincar com o que não é real mesmo, sabe? Com a própria ferramenta, assim, né? E também com a ferramenta. Normalmente tem metalinguagem. Mas então faz todo sentido isso que ele falou, porque... Faz. Porque você faz isso em todas as etapas, né? Assim, você faz isso, a letra já é desconstrução, já é uma desconstrução de você como artista, do processo de escrever a música, de fazer a música e do vídeo, sabe? Então você é potente, assim. Eu dei uma resposta muito burra pra ele, então, porque eu fiquei... Claro que não, eu tenho certeza que não, mas tudo bem, vai. O clássico tem muito a ver com a coisa moderna, sabe? Da mecanização também. Acho que quando você... As coisas são fechadas, sabe? Então você ou é cantora, ou você é compositora, ou você é diretora, ou você é editora, ou você é... E aí você é tudo isso e ao mesmo tempo você desconstrói tudo isso. Puta, você falou que sabia um pouquinho, minha filha. Vamos fazer um podcast só sobre Brecht. Gente, como é que você fala o nome dele? Que tem uma coisa diferente aí. Ele é alemão, né? É Bertolt Brecht. Esse CH do alemão que algumas pessoas fazem, tipo, ich. Eu falo ich. Eu boto X mesmo. Então, eu falo Brecht. Eu não sei, como é que você fala? Fala aí normal pra você. Brecht. É quase Prestes. Brecht, é. Parte 3, agora, desenhando o episódio. Cara, então, sabe que na hora que eu ouvi o iniciozinho, eu falei, tá, eu entendi. Na hora eu entendi o que dava pra fazer, mas agora eu já esqueci, eu até anotei umas coisas aqui, mas não estão me dizendo nada, cara. Isso é muito bom. Eu achei ótimo. É bem sobre isso. Eu anotei aqui, como contar uma história, os textos da Lígia, os diários e Brecht. Mas e você, entendeu? Então a gente ficou devendo você pra hoje. Não, mas eu falei do meu processo criativo, falei do vídeo. Da imagem à canção. Que agora eu também estou fazendo os vídeos, então às vezes o processo está mais revertido ainda, né? Não começo nem pela letra. Às vezes eu começo pela imagem, daí vou para a letra e daí vou para a música. Acho que aquela canção Biografia que eu fiz outro dia tem a ver com isso. Nasceu em 5 de novembro de 81. Produzindo um podcast onde a gente estava falando de trabalho. Cresceu no Rio de Janeiro entre 2 irmãos. Que entrou muito no quem eu sou, na infância. Entrou ainda bem pequena e ficou por anos em um colégio montessoriano. Eu assisti um filme que tinha uma cena, que eu gostei da cena e falei, posso usar isso num vídeo. Passou pra uma faculdade lá em Niterói. Posso juntar isso num vídeo de forma biográfica. Formou um conjunto de samba estilo amador. Mas aproveitei o que eu tinha em casa, todos os documentos pessoais e fotografias e... Deixou de lado o emprego na firma bacana pra trabalhar com aquilo que ama. Então eu usei exatamente o que eu tinha para escrever a letra e essas coisas que eu tinha também seriam usadas no videoclipe. Depois de ter a letra pronta, aí eu fiz a música e aí eu fui gravar o vídeo. Esse foi o processo dessa e eu acho que vai se repetir algumas vezes, sabia? Eu acho bem legal. Porque eu gostei de fazer assim, porque é como se eu tivesse um novo baúzinho para entrar, que é o baú da imagem, sabe? Que eu não tinha antes, que eu não usava antes. Assim. Não dessa forma, né? Tão literal, assim. Tão brechtiana, né, Lígia? Parte 4, a coisa do processo de escrita. Não, mas então, uma coisa da minha coisa da... Uma coisa da minha coisa... Uma coisa da minha coisa... Vai, me dá conteúdo musical, Lígia. Não, ótimo. Essa vai ficar boa. Não, falando de processo criativo, assim. É algo que me dá muito prazer, mas que ao mesmo tempo me angustia, me coloca muito vulnerável. É tentar escrever e manter, porque mesmo editando o texto, eu fico tentando manter essa coisa meio errônea da fala, sabe? Essa coisa meio errática. Acho que errática é a palavra certa e bonita para isso. Bem do discurso falado, principalmente do discurso falado espontâneo, eu fico tentando manter isso no texto, sabe? E é louco, porque ao mesmo tempo é muito vulnerável, porque fica um texto com cara de mal feito, inacabado. É isso que eu publico. Quando eu publico, aí depois eu tenho que despublicar, porque eu fico em algum momento eu falo,
Lígia, por que você faz isso? Um texto. Sábado, ou o dia em que me tornei escritora. Depois de começar o texto várias vezes e não apagar nada, só ia acumulando começos que poderiam ser também outras cenas e deviam de alguma forma entrar na história, que ia ser um romance. Só a história desse texto, assim. Eu na verdade, estava escrevendo outra coisa, né? Então, abri um arquivo no computador e comecei a escrever uma história. Imaginava 1000 começos diferentes e 1000 formas de seguir dali para frente, aproveitando tudo aquilo que eu estava digitando porque estava achando que realmente estava ficando bom. Estava bom demais. Nesse processo, eu tive a vontade de abrir outro arquivo para escrever sobre a empolgação que eu estava tendo ao escrever aquela outra história que eu nem continuei a escrever. Mas é que a empolgação chamou mais a minha atenção do que o texto em si. Então, só que ele fica meio que ironicamente ridicularizando a minha empolgação de escrever, entendeu? Eu achar que eu sou escritora, porque eu não estou escrevendo porra nenhuma, eu só estou empolgada de estar escrevendo o começo de algo que não vai ser nada, provavelmente. Mas ao mesmo tempo você está escrevendo isso, né? Então, você está escrevendo. É. A minha impressão foi, mas ela está escrevendo, ela está fazendo isso para dizer que para se voar, mas... texto. Exatamente. Então decidi. Não mexeria mais ali, só no resto. Só faria uma revisão, claro, mas o começo seria esse. Se bem que... Só pensei isso tudo horas depois. O que me levou até aquele momento foi uma pontada no peito. Dor forte mesmo. E não era infarto, acho que não. E foi fruto de um encontro. Parte 5. O que é o quê? Eu ouvi um podcast que estava dizendo se letra de música é poesia. Eles ficaram discutindo isso. Eu achei muito engraçado. Essa discussão é eterna, né? Mas eu achei muito engraçado que... Mas é, né? Eles diziam assim, ó, que... Mas porque imagina, tem letras de Chico Buarque maravilhosas que são verdadeiras poesias. E eu fiquei pensando, então poesia para essa gente é o que é bom. Poesia ruim não é poesia. E aí eu fiquei pensando, eu não me digo poeta... Não, e o que é bom, né? Exatamente. E eu não me digo poeta porque o que eu escrevo é escrito para uma canção, não é escrito para sobreviver como poesia, só por isso. Porque também se eu dissesse, olha, isso aqui é poesia, as pessoas vão ter que aceitar, não iam ter que aceitar isso. Porque, por exemplo, o que você escreveu pro blá 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 blá, como que chama? O Pequenas Coisas, o episódio do Pequeno blá 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 vai virar música também. Blá 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 vai virar música também. Blá 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 vai virar música também. Como o que você escreveu sobre Pequenas Coisas é poesia, né? É uma poesia mais crônica poesia, sabe? Eu não sei se a gente vai começar uma categoria. Ela tem uma coisa meio de... Não, mas tipo é de poesia poético, que tem, né? rola bastante, que eu até leio bastante poesia, assim, com essa linguagem meio crônica. Nada rima, é quase que um texto aqui, dividido. E ali É tem um um textinho parágrafo. dividido, eu poderia dizer eu que escrevo muito assim. Tem uma escritora de São Paulo, chama Aline Bey, não sei se você conhece. Ela lançou o primeiro livro dela e ela, de cara, ganhou o Prêmio São Paulo de literatura. Ela escreve texto em formato de poesia. Só que é texto, não é essa mistura, sabe? E é uma delícia de ler, porque ela consegue dar ênfase a algumas frases que ela deixa separadas, assim, sabe? E não tem rima, ou às vezes tem, eu não sei. Não sei se é de propósito, quando tem, se é sem querer. Mas é uma delícia de ler esse tipo de texto, assim. E eu não sei se ela chama de poesia, por exemplo. Eu não sei do que ela chama isso. É legal isso demais, né? Parte 6. Marcas. Sabe que outro dia eu estava lembrando que quando eu era criança eu estava na aula de artes e a professora estava entregando os trabalhos que a gente tinha feito e que estavam guardados lá na sala. E aí todo mundo que fazia o trabalhinho deixava o nomezinho embaixo, então ela só via o nome e entregava. E aí teve um trabalho que estava sem nome, e aí então ela mostrou para todo mundo e falou: de quem é esse? Quando ela mostrou, eu vi que era meu. Só que eu fiquei morrendo de vergonha de dizer que era meu, porque eu pensei, todo mundo vai ver que esse desenho é meu e que não é bom. Olha que coisa de... E aí ela ficou, insistiu, e eu não dizia. Aí teve uma hora que eu falei, cara, eu vou ter que falar. E aí eu falei, é meu, tia. E aí a Paula, que era uma menina que eu achava o máximo, ela era muito popular, muito bonita, muito tudo. Ela virou para a professora e falou assim,
Tinha que ser da Carol, ela é muito criativa mesmo. E aí mudou minha... A sua vida. Exatamente. Na minha experiência com aula de arte, eu tenho uma lembrança que é terrível, que é, eu estudei num colégio, que eu fui muito feliz nesse colégio, mas era uma escola muito católica, muito rígida, e tanto eu como minha irmã não saímos dessa escola sem marcas. Mas, assim, uma das coisas é que eu tinha uma professora maravilhosa de quarta série, a professora Bernadette. Ela era professora de geografia, ciência e arte. E a aula de arte dela ela fazia um desenho no quadro bem caprichado e a gente tinha que imitar o melhor possível. Era esse o jeito criativo de ser que eu cresci. Você entende? Tem essa coisa de você ensinar as crianças a pintar dentro do círculo, dentro do quadrado, dentro do não sei o quê. Ao mesmo tempo que você está ensinando alguma coisa, você está desensinando outra, né? Assim, você está confinando as possibilidades, né? Parte 7. Cretina. Que antes de eu ser compositora e cantora, eu sou uma pessoa que gosta de criar. E a plataforma, às vezes, pode ser outra. É óbvio que eu não vou fazer uma colagem, um desenho, como eu faço uma canção, eu faço melhor a canção. Mas eu vejo que quando eu me proponho a fazer, algo sai. Essa coisa quando você fala assim, não vai ser tão bom. Assim, exatamente, o que é que para você faz essa diferenciação, assim? A experiência, eu acho, na minha cabeça. Tempo de experiência. Quanto mais você faz. Por exemplo, é claro que eu escrevo desde que eu comecei a lidar com texto, né? Assim, aprendi a ler, escrever e já estou escrevendo. Mas eu nunca publiquei um livro. Não é algo que me faz ganhar nenhum dinheiro, então não é profissional. O que você acha disso? Ai, você é uma cretina. Não, tá, não precisa ser uma pergunta séria, mas assim, tipo, você já sabe que quando eu é uma cretina. Não, mas eu tô falando, eu já te peguei, não. Mas não foi com essa intenção, não, juro. O fato de você estar sentada, porque na minha cabeça você está sentada, eu te falei, com uma máquina de datilografar, não é? É isso que eu tô vendo, tem uns papéis voando. E molhou, o teu manuscrito molhou, e agora? Eu penso isso. Caiu o café, enfim. Pronto, termina assim. Termina? Então tá. Entramos num buraco. Você acabou de ouvir Falo ou não falo?